Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, nesta manhã de segunda-feira, 1º de julho de 2024. Amanhecemos aqui hoje em Itajaí com 6 graus, uma temperatura bastante fria. E para quem gosta do frio, temperatura bem agradável. Estamos aqui, né, no nosso estúdio, trazendo essa mensagem de bom dia para você, meu querido irmão, para começarmos uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. E eu sou o pastor Dimas Pimentel. Nessa manhã o pastor Marcos já trouxe a mensagem 5:55 para você. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão, minha irmã. E dando continuidade àquele nosso projeto, falando sobre os milagres de Jesus, trazendo os milagres de Jesus para nós. Esse mês eu quero começar com um milagre que está ali em Mateus capítulo 9, versículo 27 ao 31, que fala sobre a cura de 2 cegos e a libertação de um mudo possesso, endemoniado. Então, meu irmão, que Deus te abençoe, derrame muitas bênçãos sobre a tua vida. Tenhamos aquele dia alegre, abençoado, próspero, um mês alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. O texto diz assim, Mateus, capítulo 9, versículos 27 ao 31, que diz: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos que clamavam, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou-lhes: credes que eu posso fazer isto? E responderam eles: sim, Senhor. Então ele tocou os olhos, dizendo: sejam feitos segundo a vossa vontade. E os olhos abriram-se. Imediatamente foram abertos os seus olhos naquele instante, né? E o versículo 31 diz assim: mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, sabe? Então é bem interessante essa leitura, porque Jesus mais uma vez está fazendo milagre. No versículo 30 diz que os olhos se lhes abriram. Jesus os ameaçou dizendo: olhe, que ninguém saiba. Isso aí. Você já imaginou o que aconteceu quando falta a luz numa noite escura? A dificuldade de enxergar a rua, de perceber as coisas e os perigos à sua frente, ou mesmo à sua volta. Então, pensando assim, nós podemos imaginar a situação em que se encontravam os 2 cegos que seguiram Jesus até a sua casa em Cafarnaum. Mas aqueles homens, movidos pela fé, estavam determinados a se encontrarem com Jesus, o filho de Davi. Então isso já nos ensina que a fé verdadeira é como um combustível que nos impulsiona e faz vencer a adversidade ou as adversidades. O texto bíblico que nós lemos aqui afirma que Jesus realizou estes milagres em casa, na cidade em Cafarnaum. A fama de Jesus e o seu poder, a fama dele, o poder que ele tinha, sabe, de transformar vidas e vidas deformadas. Então essa fama foi de maneira que, na medida em que as notícias de milagres se espalharam,
ou se espalhavam, foi ficando cada vez mais difícil para Jesus ter um lugar fixo para residir e descansar. Porque as pessoas tinham necessidade de estarem ali. No versículo 27 e 28 diz assim: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus lhe disse: Crede vós que eu posso fazer isso? Então, o grito de misericórdia. Aqueles cegos tinham fé verdadeira em Jesus. E somente o evangelista Marcos, aliás, somente o evangelista Mateus aqui é que conta esse fato. E embora eles fossem cegos, de acordo com o versículo 30, fica claro que eles tinham fé genuína em Jesus como o Messias prometido e como o único capaz de lhes restaurar a visão. Os 2 cegos seguram a Jesus, clamando e implorando por suas vistas. Embora não possuindo a visão natural, aqueles cegos tinham um discernimento espiritual bem aguçado, vamos colocar dessa forma. E ao se dirigirem a Jesus como filho de Davi, eles reconheceram como o tão esperado Messias e o legítimo rei de Israel estava ali diante deles. E eles sabiam que quando o Messias viesse, uma de suas credenciais seria de dar vista aos cegos. Como assim? Está escrito lá em Isaías 61, versículo 1. Dar vista aos cegos. Era uma das características do Messias. Então, quando Jesus lhe provou a fé, por perguntar se acreditavam que ele era capaz de fazer isso, eles responderam que sim. Foi essa declaração de sim que foi que Jesus viu nele a fé que eles tinham, que eles acreditavam que ele era o Messias, conforme Isaías 61, versículo 1, que restauraria a visão aos cegos. Queridos, uma fé viva e verdadeira, depositada em Jesus Cristo, nos ajuda a enfrentar e vencer as adversidades da vida. E de acordo com Mateus, este fato ocorreu no mesmo dia em que Jesus curou uma mulher que sofria de hemorragia e ressuscitou a filha de Jairo. No mesmo dia, Jesus curou a mulher no fluxo de sangue que estava há 12 anos. Jesus ressuscitou a filha de Jairo de 12 anos. No mesmo dia, milagres diferentes operados pelo mesmo Deus. Deus ele não é específico em fazer um tipo de milagre. Ele faz o milagre, todos os milagres. Tudo que é extraordinário vem de Deus. Quando Jesus saiu da casa de Jairo, os 2 homens cegos passaram a seguir Jesus. De acordo com o versículo 27, diz assim: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Certamente ele ouviu que as pessoas falavam e falaram que Jesus tinha ressuscitado a filha de Jairo, tinha trazido à vida uma menina de 12 anos que estava morta, pronta para ser sepultada. Não dá para sabermos quanto tempo e qual a distância que eles seguiram Jesus. Mas não é fácil para 2 pessoas cegas seguirem por um caminho atrás de uma pessoa. Em algum momento elas se perdem, são cegos. Eles conseguiram porque eles criam. A escuridão não os impediu de chegar até a casa onde Jesus estava hospedado. De alguma forma, perguntando ou dispondo de ajuda de alguém, os cegos chegaram até a casa onde Jesus estava. No versículo 29 e 30 que diz: Tocou então os olhos deles, dizendo:
sejam feitos segundo a vossa fé. Coisas que acontecem em nossas vidas acontecem de acordo com a nossa fé. E o que deixa de acontecer também é de acordo com a nossa fé. Jesus tem poder para dar vistas. Tem poder para restaurar projetos. Jesus aqui, o projeto daqueles 2 cegos era ver. E Jesus restaurou a visão dos cegos. O grande médico tocou os olhos daqueles cegos e deu para eles a garantia de que, porque acreditarem nele, agora eles estavam vendo. O preço da fé é tocar o impossível. E imediatamente seus olhos abriram e se tornaram plenamente normais. E isso é muito mais. E muito mais também nós podemos dizer que Jesus fez por eles. Além deles tornarem a ver, a vida deles mudou completamente. Antes eles eram mendigavam porque o cego era isso que eles faziam. Agora eles poderiam trabalhar, constituir uma família, ter uma vida normal na sociedade, serem vistos por todos de outra maneira. Sabe? As pessoas dizem assim, vê e crê. E Jesus diz, crê e vê. Jesus disse a Marta, não te disse que se creres verás a glória de Deus? João 11:40. Crer para ver a glória de Deus. O autor de Hebreus diz assim, pela fé entendemos. Hebreus 11:3. O apóstolo João escreveu, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tem a vida eterna. E vós que credes. Nós que cremos na vida eterna, teremos a vida eterna. Deus não se agrada com o tipo de fé que exige um milagre primeiro para poder crer nele. Ele quer que acreditamos simplesmente porque Ele é Deus. Deus é Deus. Independente do que você pensa ou não, Ele é Deus. E é isso que Ele quer. Ele quer que você acredite que Ele é Deus. E que Ele pode todas as coisas. É isso que vai mudar a tua vida. É isso que vai trazer um milagre para você. Lá em João 20:28 diz, abre aspas, porque me viste e crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Em Hebreus 11:1, abre aspas, diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ali em Hebreus 11:6 diz também o seguinte, abre aspas, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, uma fé verdadeira em Cristo nos leva a reconhecer quem é Jesus e o que Ele pode fazer. Versículo 28 e 29 diz assim, e quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes, credes vós que eu posso fazer isso? E disseram eles, sim, Senhor. Enquanto seguiam Jesus, os cegos gritavam, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus é chamado desta forma cerca de 15 vezes no Novo Testamento. Filho de Davi. Então esse título expressa o reconhecimento de que Jesus é Rei, soberano, Senhor e poderoso. Ele é o Messias. No versículo 28, Jesus interrompeu os homens e interrogou eles, perguntando se eles criam que ele era capaz de curá-los. A resposta deles foi direta, sim, Senhor. E a Bíblia declara, abre aspas, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. E em seguida Jesus tocou em seus olhos e determinou que fossem feitos conforme a fé que eles tinham. E o milagre imediatamente aconteceu.
Porque onde Jesus está, as coisas mudam. Jesus veio para mudar a tua vida, mudar a tua história. Se sua fé é verdadeira no poder de Deus, se você crê que Ele pode salvar a sua alma, se você crê que Ele pode transformar a sua situação, diga sim. Diga sim para Jesus. Não duvide, não pense duas vezes. Porque o poder dele vai se manifestar na vida daqueles que creem que Ele é Senhor. E Jesus é Senhor da vida e da morte. Jesus é Senhor onde Ele está. Jesus, no versículo 31 ao 33 diz assim: Mas tendo eles saído, divulgaram sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio. Falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Em seguida que aquele homem, olha só, no mesmo dia, Jesus curou uma mulher com um fluxo de sangue há 12 anos, foi na casa de Jairo, ressuscitou a sua filha de 12 anos, no meio do caminho esses dois cegos vieram acompanhando ele, Jesus os curou, e agora trouxeram um mudo, que estava possesso, ele não falava porque os demônios impediam eles de falarem. Então, primeiramente, Jesus cura os enfermos, como aquela mulher que sofria de hemorragia. Depois dá a vida aos mortos, a filha de Jairo. Depois ele dá visão aos cegos. E por último, ele dá fala aos mudos. Então, uma fé verdadeira é o escudo contra as investidas do mal. E em Mateus aqui 9,32 encontramos que enquanto saíam os ex-cegos, as pessoas levaram até Jesus um homem endemoniado. O demônio fazia morada na vida daquela pessoa e por conta disso o homem não se comunicava, era mudo. E Jesus expulsou o demônio e o homem voltou a falar imediatamente. E este é um dos muitos casos no Novo Testamento de que os demônios são capazes de fazer coisas terríveis nas vidas das pessoas. Porém, Jesus é poder e escudo para quem tem uma fé autêntica nele. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo de 8, diz, abre aspas, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. No Salmo 5, versículo 12, lemos, abre aspas, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Hoje é dia de você declarar sua fé em Jesus, o Filho de Davi, o Senhor da sua vida. Esta fé atrairá o favor dele sobre a sua vida. Ele é o escudo e salvação. Primeiro, vida. Depois, entendimento. E em seguida, testemunho. Levaram o endemoniado mudo até Jesus. Essas pessoas foram instrumentos usados por Deus para levar um homem que precisava da ação de Jesus na vida dele. Então nós podemos concluir aqui dizendo que Jesus também quer realizar coisas tremendas na sua vida e na sua casa. Agora mesmo. Jesus não deixa para depois nada, nós é que deixamos. Basta que nós tenhamos um encontro de fé com Ele. Essa é a oportunidade para dizer sim, Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida. A Bíblia diz assim, o Senhor nos ensina, eis que bato a porta. Se alguém abrir, eu entrarei. Cearei com Ele e Ele comigo. Existe uma reciprocidade entre Jesus e aqueles que nele crêem. Amém? A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Que nesse mês que está iniciando, o milagre
aconteça na sua vida. Nesta semana que está iniciando, o milagre aconteça na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Derrame bênção sobre a sua vida. Torne seus dias mais alegres, abençoados e prósperos. Em nome do Senhor Jesus. E guarda essa palavra: se creres, verás a glória de Deus na tua vida. Amém? Deus abençoe. Graça e paz. E para